Capítulo 16. Morte que produz vida. 4 de julho, Oklahoma. Passei mais uma daquelas longas e gloriosas noites ao pôr do sol no alto do estádio. Ali, em oração e meditação, aprendi 3 coisas. Primeiro, havia um pequeno pedaço de arco-íris, apenas uma das pontas entre as nuvens, e eu sabia que era para mim. Era uma promessa de coisas boas. Não conseguia avistar a outra extremidade, nem o grande arco arrebatador acima das nuvens que me sombreavam, mas conseguia ver aquele pedacinho e sabia que ele falava de fidelidade divina, pois aquele que prometeu é fiel. Segundo, então vieram algumas nuvens de puro ouro. Não havia nada que tornasse aquelas nuvens douradas. Apenas névoa. Tampouco há nas nuvens da minha vida algo que as faça brilhar. Talvez uma névoa de lágrima, nada mais. Mas o sol resplandeceu sua luz. O Senhor fez brilhar sobre mim a luz do seu rosto. Ele foi gracioso comigo e me deu paz no pôr do sol daquele entardecer. Terceiro, ele me deu estas palavras: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. João, capítulo 12, versículo 24. Assim era com o nosso pequeno grão de possibilidade, tão pequeno, mas enterrado. E eu pedi a Deus que o regasse naquela sua escuridão e produzisse fruto daquela coisa morta. Que fruto ele produziria? Se de uma semente tão pequena ele ao menos criasse em mim os frutos do Espírito, nem que fosse o princípio deles, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O grande provedor da colheita mostra-nos a lavoura, a áurea colheita por vir do grão de trigo que nós enterramos aqui. M. Carmichael, rumo a Jerusalém. 5 de julho. Hoje à noite, o pôr do sol está num tom rosa dourado e orquídeo. Finas camadas de nuvem se estendem pelo oeste, todas douradas. Aqui sentada, acabei de ler os Salmos 56 e 57. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Tal misericórdia me impressiona. Lamento não me lançar com mais fervor na vontade de Deus. Hoje ocorreu-me este pensamento: e se Deus me pedir para esperar 5 anos? Fico atordoada só de pensar. Contudo, eu poderia imaginar que a misericórdia de Deus, a qual se estende sobre mim de eternidade a eternidade, se esgotaria em 5 anos. Somente quando se está vivendo no meio desses 5 anos, ou qualquer que seja o período, é que se consegue facilmente ler livros espirituais como nada mais do que livros espirituais, sem estabelecer qualquer relação com a dura realidade que estamos tentando lidar. Porém, o profundo princípio da morte que produz vida, o qual Lilia Strother elucidou-me tão maravilhosamente em seu Parábolas da Cruz, tem tudo a ver com a dura realidade. Recebi conforto genuíno das lições que o arco-íris, as nuvens, as palavras sobre o grão de trigo e o pôr do sol me ensinaram lá no alto do estádio. Deus me trouxe palavras de paz em meio àquela turbulência emocional, porque isso era o que eu queria e o que eu buscava, e porque eu ficava suficientemente quieta para ouvir. Aqueles que tiverem ouvidos para ouvir e olhos para ver serão libertados de pesados fardos pela linguagem das árvores de outono. Por exemplo, momento em que se vestem de forma tão gloriosa em preparação para a morte. O vermelho das folhas é o sinal da cruz. Segue-se o inverno, quando então a neve encerra tudo em um silêncio gélido. As árvores transformam-se em esqueletos, mas
Maravilhas estão sendo realizadas sob a superfície da terra. Chega a primavera e as maravilhas ocultas interrompem de uma só vez. Pequenos brotos, botões se abrindo, toques de verde e vermelho, onde tudo parecia tão sem esperança no dia anterior. A senhorita Trotter exibe a flor amarela do tojo brotando diretamente do espinho do ano anterior. Claras lições para nós. Se apenas abrimos os olhos, se não se permitisse que as folhas caíssem e secassem, se as árvores não consentissem em ser um esqueleto por muitos meses, nenhuma vida nova surgiria. Nem o botão, nenhuma flor, nenhum fruto, nenhuma semente, nenhuma nova geração. Pergunto-me o que a flor e o fruto terão sido na vida de outra das minhas correspondências? Ela estava no inverno ao escrever sobre esse homem maravilhoso que havia entrado em sua vida. Dera-lhe todos os motivos para crer que era louco por ela. E depois partira para entrar na vida de outra pessoa. Ele tinha o disparate de voltar de vez em quando, para contar como sua nova namorada estava preenchendo vazios em sua vida que ninguém mais havia preenchido. Que absurdo, pensei. O que acontece com a cabeça de um homem para fazer algo assim? O que acontece com uma mulher para ouvi-lo? A carta me dizia que ela havia tentado de tudo. Sair com outras pessoas, enfurecer-se, remoer os defeitos dele. Ela havia pensado até mesmo em se tornar uma eremita. Nada dava certo. Ela ainda queria fazer parte da vida dele. Teria sido tudo em vão? A última parte da carta mostrava sinais de primavera. Ao conhecer esse homem, o Senhor me trouxe crescimento. E disso não me arrependo. Embora tenha havido ocasiões em que desejei nunca tê-lo conhecido. Regularmente sou obrigada a entregá-lo ao Senhor. Mais do que nunca vivo no tempo presente e tenho conseguido superar o desejo atormentador de saber se nós vamos acabar um dia dando certo. Já disse ao Senhor que quero ser uma serva obediente ao que ele respondeu. E você está disposta a enfrentar a tristeza, a dor e tudo o mais que se faça necessário para que eu a torne assim? Mesmo me sentindo incapaz, respondi. Que escolha eu tenho? Agora é tarde demais para deixar a peteca cair. Não há como retroceder. Eu estaria mentindo se dissesse que não estava com medo. Mas ele me trouxe até aqui e já experimento uma alegria indizível.